Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para um estudo bíblico, uma conversa, dos irmãos para conosco. E eu te convido a estar assistindo, envolver aí um pouquinho da sua vida nesse momento. De antemão eu quero fazer uma oração, pedir para Deus te abençoar, para Deus nos abençoar. Peço que convide também as pessoas. Eu vou estar agora passando o link do nosso estudo para alguns irmãos. Eu vou estar aguardando chegar pelo menos 2 irmãos na live para darmos início assim ao estudo bíblico, amém? Eu sou a pastora Daniela Costa, do Ministério Comunidade Cristã Cristo em Nós. Nesse período de quarentena estamos fazendo dessa forma, nos nossos estudos. A gente agora está numa outra casa e aqui tem cachorro, então não sei se vai estar incomodando vocês aí os latidos do animalzinho, da Laika, mas espero que não te incomode, porque Laika vai ser nossa companheira durante algum período, tá bom? Deixa eu estar copiando aqui o link para estar passando para o ministério. E vamos estar assim começando nosso estudo. Amém? Eu quero falar sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema será simples. Talvez você já conheça ou já tenha entendimento daquilo que o Senhor vai falar contigo, mas o tema de hoje é o seguinte: Deus me fez com um propósito. Deus me fez com um propósito. Você sabia que Deus te fez com um propósito? Então, se Deus te fez com um propósito, vamos estar aí cientes daquilo que Deus quer para nós. Amém? Vou estar orando então. Vamos estar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por essa manhã, por essa oportunidade de estudarmos, por viver aquilo que Tu tem para nós. Obrigada por nos ensinar, Senhor. Obrigada, Deus, por nos dar, Pai, com o coração inclinado aos Teus servos e saber, ó Pai, que não somos obra do acaso, e que temos um Deus a qual o Senhor tem nos guiado, tem nos honrado e tem, Senhor, nos amado. O Teu amor é a forma, Senhor, mais linda daquilo que o ser humano podia entender do que é ser valorizado, porque nós somos, ó Pai, chamados coroa da Tua criação. Então eu venho te agradecer por essa manhã, por todas as formas, Senhor, de falar conosco, e se esse for o motivo, Deus, de lembrar a alguns irmãos que fomos criados com um propósito, que essa aula, que esse momento alcance, Senhor, vários corações e faça, Senhor, transbordar da Tua alegria e da Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Amém, amados? Tô aqui com alguns irmãos. Deixa eu ver quem eu tô assistindo. Eu tô assistindo aqui com a Jamere, Jamere está conosco. Deixa eu ativar aqui os comentários. Luciana Veiga, obrigada, meninas, por acompanhar por aqui. Por enquanto estamos nós aqui, tá? Então vamos estar assim reconhecendo aí, valorizando até os 4 pessoas agora já com a gente. Eu quero assim que vocês interajam comigo nessa manhã. Eu preciso dessa aula. Essa aula é uma aula interativa. Vocês vão estar participando comigo aqui através dos comentários. Então realmente eu preciso que você me ajude, Luciana que está assistindo, Jamere, tem outra pessoa aqui que eu não conheço. Não conheço, eu conheço, mas a foto fica meio irreconhecível, fica tão pequenininho, E a gente que já passou dos 30 não consegue enxergar legal. Tá bom?
Então, amados, deixa eu dar, vou dar um gritinho aqui, mas é pra chamar meu marido, tá, meu pastor? Osmar, pastor? Pastor? Aqui, ele pediu o telefone dele. Bom, amados, eu quero te falar algo muito, muito simples. Cláudio Veiga, nossa cidade. Entra na escola bíblica, tá bom? Eu quero... beijinho pra você também, Jamélia. Lembrar algo pra você. Deus te fez com um propósito, sabe? Deus te fez com um propósito. Já que meus cachorros estão latindo com gosto, com alegria. Acho que é o sol que tá aquecendo ele ali. Deus te fez com um propósito disso, que o Senhor te criou com um propósito. Você está ciente de que Deus criou você com um propósito? Então, eu quero de antemão perguntar para você o que é propósito. Porque muitas vezes nós falamos, né? Deus me fez com um propósito, eu tenho um propósito, mas eu quero saber de você o que é propósito. Eu quero que você me sugira aí algumas palavras no comentário. O que é propósito para você? O que é propósito? O que define propósito na sua vida, né? O que você entende por propósito? Eu creio que vai ter algumas sugestões, né? Propósito, vamos lá, Evangelista Cláudio, Luciana, Jair, escreve aí, o que é propósito? Me fala aí uma palavra definindo propósito para mim. Porque às vezes nós estamos tão familiarizados com a palavra e esquecemos de buscar a origem dela, a essência dela, né? O que realmente ela significa para nós. Então você usa aquele termo, vai usando e quando percebe nem tem noção da real essência, né? Então eu vou aqui algumas sugestões, né? Porque geralmente o link atrasa um pouquinho. Eu creio que você tenha pensado assim, poxa, pastora, propósito para mim é uma meta. Eu tenho uma meta, então essa meta é um propósito, é meu propósito. Pode falar também que propósito é uma direção, né? Uma direção que eu tenho que seguir, então eu vou em busca daquela direção. Você também pode falar que o propósito é um objetivo no qual você tem que alcançar. Então, essas são algumas sugestões que eu estou passando para você. E para você, na sua mente, o que define propósito, não é? E o que define? Se você concorda comigo com esses termos, meta, objetivo, direção, não é? Alvo, pode ser. Mas eu vou para a essência da palavra agora. A palavra propósito, o significado de propósito, a essência é o seguinte, é a razão pela qual algo existe. Essa é a essência da palavra propósito. É a razão pela qual algo existe. Então, isso, destino traçado. Nosso evangelista colocou aí, destino traçado. Propósito é a razão pela qual algo existe, eu creio que você já está começando a entender. Pensou nisso também, Jamélia? Isso. Então, eu quero te perguntar, você tem um propósito? Porque no decorrer desse estudo você vai entender que por mais que você tenha propósitos, Deus tem propósitos para você. Deus tem propósito para você. Amém? Vamos entender agora melhor essa definição, que propósito é a razão pela qual algo existe. A razão pela qual algo existe. Deixa eu tentar exemplificar. Eu trouxe aqui algumas coisas muito interessantes. Pode achar que estou... O que é isso aqui, irmãos? O que é isso? Qual o nome desse objeto? Né? Qual o nome desse objeto? É uma faca. Bem, usa essa faca. Engraçado que alguém que vai ligar a live e vai me ver com essa faca na mão vai achar engraçado, né?
Mas é porque foi o objeto que eu peguei na minha frente assim. Mas enfim, para que você usa essa faca? Bom, eu uso faca para descascar legumes, né? Como dona de casa. Eu uso para cortar pão. Eu uso almoçar, né? Jantar, fazer minhas refeições. Agora eu vou perguntar, temos aqui o nosso evangelista Cláudio, que acho que é o homem que está na live, e o pastor Osmar está na live. Eu pergunto para vocês, você com esse propósito, né? Só para essa razão, para descascar batata, cenoura e cortar o bife na hora das suas refeições? Você usa para outro fim? Vou deixar aqui a faca para não acharem engraçado, né? Você usa faca? Bom, ontem mesmo nós usamos faca pra quê que nós usamos essa faca aqui? Eu usei para apertar parafuso. Ou seja, o propósito dela é descascar, cortar algo. Mas eu estava usando essa faca como uma ferramenta. Né? Eu mudei a função dela para uma chave de fenda ou uma chave Phillips, né? Dependendo do tamanho ali do parafuso. Eu mudei para esse propósito, para esse objetivo. Então, a faca foi criada com uma finalidade, mas eu também posso usar em outra. Eu vou pegar aqui agora para as mulheres, tá? Aqui foi para os homens, né? Que a gente usa a faca. Tem gente que usa a faca até como arma branca, tá? Para assassinar alguém. Usa como para assaltar, usa para fazer. Realmente é chamado de arma branca, para matar uma pessoa, degolar, para ameaçar. O Cláudio usa para ameaçar. Então você vê, realmente, tem gente que já foi assaltado com faca, enquanto o objetivo, quando o criador da faca, né, a pessoa que fez a faca, ele não fez a faca com a intenção do Cláudio ameaçar a Luciana, não, ele fez com a intenção de que você pudesse ser útil ali na sua cozinha, no seu dia a dia, mas a gente usa com outra finalidade, usa como ferramenta, como outra coisa. A gente tem aqui outro objeto, vou pegar aqui na minha mão, ó, uma caneta. Qual é a pessoa que criou a caneta? Ela criou a caneta com um objetivo. Qual foi? Fazer com que, até foi uma evolução, né? Porque era uma pena, tinteiro, e ali foi evoluindo a chegar uma caneta. E hoje nós mulheres usamos canetas para tanta coisa, principalmente tá calor, a gente vai lá, ó, não usa para escrever, mas usa para prender cabelo, né? Caneta virou objeto de decoração quando os homens, né, botam aquela caneta, tem que ser mais bonita. A caneta virou um instrumento até de simbólico. Quando você assina um contrato ou você conclui algo e existe aquela foto ali, mostra que você concluiu aquele ciclo com aquela caneta bonita na mão para assinar o seu contrato, virou um objeto até de conclusão de ciclo. Ou seja, por mais que ela tenha uma finalidade, ela é usada para outros propósitos. Eu tô aqui sentada numa cadeira, tem uma cadeira aqui do meu lado, né? O criador da cadeira, paz do Senhor, Vivi, o criador da cadeira, a pessoa que criou a cadeira, eu tô aqui com uma cadeira aqui do meu lado. Ele, quando pensou na cadeira, ele pensou de que maneira? Eu vou criar um objeto para facilitar, para que a pessoa venha sentar, se recostar, né? Ter um certo conforto. Mas, mais uma vez, eu volto para a minha realidade. Para que nós usamos cadeira? Uso cadeira
até como escada a gente usa a cadeira, não é verdade? Eu já vi vídeos, já presenciei cadeira também como objeto, como arma, quando todo mundo está envolvido, a discussão está calórica, a primeira coisa que voa, filho, é a cadeira. Cadeirada na cabeça, levou tantos pontos, vira objeto também de violência, um instrumento de violência. Então, eu tenho certeza que quando o autor da cadeira, aquele que criou a cadeira, ele não criou com esse propósito de você dar cadeirada em ninguém. Não foi com esse objetivo. Mas a pessoa transformou, usou para aquilo que foi lhe apraz, né? Então, dentro desse ciclo, existem várias coisas que foram criadas de um jeito. Temos exemplos aqui de remédios, né? O estudioso vai lá, faz o remédio, fabrica o remédio, cria fórmula com um objetivo. Mas se você toma, tem gente que usa remédio para emagrecer, né? O remédio é para curar tal enfermidade, mas a pessoa descobre que naquele remédio ali pode ser usado para emagrecer. Ou sabe também que pode pegar aquele remédio, tomar e se transformar num elemento suicida, e toma remédio para tirar a própria vida, enfim. E se vocês forem analisar, amados, tudo foi criado com um propósito, mas às vezes nós usamos para outro. Até o veneno, se você pega um veneno para matar uma barata, quem inventou o veneno, ele criou com um objetivo, né? Mas se você usar para outro propósito, você pode realmente vir a ter o fim. Então tudo foi ter um fim trágico. Então tudo foi criado com um propósito, com um objetivo. Mas será que nós usamos para seu determinado propósito? Tá começando a entender? Aonde eu quero chegar com todos esses exemplos? Eu quero dizer o seguinte, que você e nós fomos criados com um propósito, né? Nós fomos criados com um propósito. Porém, se não estivermos dentro do propósito, corremos o risco de dar errado. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com um propósito. Porém, se nós não estivermos dentro do propósito correto, há um certo risco de darmos errado, né? Bom dia, irmão Vitor. Há um risco muito grande de darmos errado. Como eu falei, eu usei objetos simples como faca, caneta, cadeira. Foi criado com um propósito, mas quando pode dar realmente muito errado. Pode realmente causar dano, pode prejudicar de forma muito cruel. E minha pergunta para você e para mim, com qual propósito nós fomos criados? Qual o propósito que o ser humano foi criado? Então agora eu quero abrir com você a Bíblia, né? Lá no livro de Colossenses, abre aí para mim. Eu peço para o irmão que está assistindo colocar o texto nos comentários. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Como eu falei, a minha pergunta é: qual o propósito? Vamos lá. Olha que lindo esse texto. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades.
Tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. Então você está começando a entender por quê, qual o propósito que o ser humano foi criado. Se tudo foi criado por ele e para ele, você tem um propósito maior do que você pensa. Para acompanhar esse raciocínio, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos. Um momentinho. 11. Minha cunhada Célia está assistindo. A paz do Senhor, Célia. Deixa eu dar um aceno aqui para ela. A paz do Senhor, seja bem-vinda ao nosso estudo. A Marcleide também. Marcleide, saudade, que Deus te abençoe, tá? Então vamos estar aqui abrindo a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Esse versículo a gente canta muito nele na igreja, lá na congregação. Diz assim, Romanos 11, 36. Mais uma vez eu vou chamar minha filha aqui, não se incomode, tá? Desculpa do gritinho. Letícia. O teu pai tá aí? Vai ver se ele consegue emprestar o celular dele. Desculpa, gente. Romanos 11, 36. Fala o seguinte. Porque Deus, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Então você começa a entender que, primeiro, como diz lá em Colossenses, aqui ó, porque nele foram criadas todas as coisas, tá? Todas as coisas, as que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele não tá assistindo? Então deixa ele assistir, porque eu quero que ele bote os versículos para mim. Eu coloco você. Eu não tô conseguindo ler, Vivi. Participação especial do... Ah, o Doguinho tá assistindo? Tem uns amigos dele aqui me torturando aqui, ó. Fala com a... Vou trazer o Doguinho pra cá pra conversar com meus vizinhos cachorros. Estão latindo durante a aula. Então você vê aqui, ó. Voltando aqui. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E aqui em Romanos 11, 36 fala: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. A paz do Senhor, diaconisa Josi. Então você começa a entender que qual o propósito que o ser humano foi criado? Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado por Deus e para Deus. Deus já nos criou com um propósito. Deus já nos criou com um objetivo. Deus já nos criou. Você foi formado, você foi criado e Deus já pensou em você nos mínimos detalhes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então você começa a entender que você não é simplesmente um caçador. Deus criou você com um objetivo. Da mesma forma que o Criador, né? Não sei quem foi que inventou a caneta, criou a caneta com um objetivo, Deus criou você com um objetivo. Amém? É claro, tá difícil. Então, amados, eu quero que você entenda que o propósito da sua vida, né? Quando eu te pergunto qual é o propósito da sua vida, aí você fala, eu vou me formar em direito, vou me tornar uma advogada, vou tirar minha OAB, vou ser advogada, daqui a pouco eu vou ser juíza, eu vou casar, ter filhos, beleza, esses aí são seus planos. Mas eu quero te dizer que o propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que a sua carreira. É muito maior do que a sua carreira, porque não seria só isso, porque já pensou se você fosse criado só para ser só para correr atrás de dinheiro absurdamente?
Eu quero também te dizer que o propósito da sua vida é maior até mesmo do que as suas realizações. Ah, eu me realizei naquilo ali. Não! Deus criou você para algo que você tem que saber o que é. É maior que isso, né? Deus, eu quero te dizer que o propósito de Deus para você é até maior do que os seus sonhos. O propósito de Deus para você é até maior do que as suas ambições, tá bom? Então, eu quero te dizer que Deus te criou com um propósito. E descobrir o propósito de Deus para nós, essa é a nossa meta. Descobrir para o qual nós fomos criados, essa é a nossa meta. Você tem que entender o seguinte: quando você entende que a meta da sua vida não é só fazer o que você quer e achar que você foi feito só para isso, aí você começa a caminhar no lugar certo. Você começa a entender o seguinte, que você não é o foco. Ah, eu nasci, então eu sou o foco. É espiritual, é física, não, você não é o foco. Tudo começa em Deus. Então, quando você começa a perceber que tudo começa em Deus, aí você entende a meta da sua vida. Quero que você lembre da cadeira lá. Quando a pessoa que criou a cadeira, ela criou, arquitetou, planejou, pensou, não, essa cadeira vai ter esse objetivo. Ela vai ter esse objetivo. Aí ele pensou num detalhe, não, ela tem que ter um encosto, ela tem que ter um assento, ela tem que ter pés altos para que eu possa ficar, não ter conforto para as minhas pernas, para as pernas. Então, quando a pessoa criou a cadeira, ela criou pensando nesses detalhes. E da mesma forma, a mente do autor, do criador, e tomou vida nas mãos dele, tomou forma nas mãos dele e foi posto, né, ao mundo com aquele objetivo. Então, quando você começa a entender que você é da mesma forma, Deus te criou com um propósito, Ele te criou com um propósito e a meta da sua vida é entender que propósito é esse. E quando você começa a entender que você não é o foco e que você foi criado para algo maior do que aquilo que você pensa, aí você começa a arrumar para o caminho certo. Você vai caminhar com o objetivo certo. Você vai caminhar. Estão entendendo o que eu estou falando? Você vai caminhar com o objetivo certo. E começa a entender, amados, que na sua vida e na minha vida, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Por que eu quis trazer essa aula? Porque nós estamos estudando com as mulheres, né? A gente tem o hábito, assim, de estudar junto com as mulheres. Estávamos falando sobre... Semana passada, né? Não consegui dar aula essa semana, devido a algumas questões pessoais. Não consegui estar com as irmãs estudando, né? Via Facebook. Não, a gente estuda pela internet aí. WhatsApp, isso. Ou então o Zoom. E nós estamos estudando a doutrina do homem, sabe? E a gente do homem, corpo, alma, espírito. E a gente vai entender que a gente é muito maior do que aquilo que nós pensamos mesmo, né? Então você começa a entender como Deus foi tão detalhista ao criar você. Ele foi tão perfeito ao pensar em você. Eu quero que você faça perguntas para você mesmo nessa hora. O que eu sou? Eu sou cadeira, eu sou faca, eu sou xícara, eu sou o quê? Mas assim, sem brincadeira, eu quero que você comece a pensar, o que eu sou? Qual o propósito da minha vida? O que Deus pensou quando me criou? Né? Porque... quando você começa a entender isso, você começa a ser mais objetivo nos seus caminhos. Você é mais específico nos seus caminhos, tá bom? E quando você começa a entender isso, você começa até você vai ter a percepção de que os resultados começarão a vir. Quando você souber onde você quer chegar.
começa a entender, ser específico no propósito para o qual Deus te criou, né? Você começa a ter mais resultado naquilo que você tem desempenhado. Eu quero te dizer uma frase que eu achei muito interessante, que concentrar tudo em nós mesmos é uma falha que nós temos como ser humano, porque muitas vezes nós concentramos tudo em nós. Eu tenho que ser, eu tenho que conquistar, eu tenho que, esse objetivo, eu. E quando nós concentramos tudo em nós mesmos, nós desfocamos em descobrir, né? Nós desfocamos em descobrir o que Deus planejou para nós, o que Deus implantou para nós. Quando a gente concentra tudo em nós, eu tenho que fazer, eu tenho que alcançar, é isso que eu quero. Quando você vai nesse caminho, você começa a desfocar, né? E você não começa a buscar aquilo que Deus criou para que você fosse ser, né? Acho que eu errei aqui a frase. Descobrir o que Deus implantou, né? Deus implementou em nós. Então você começa a entender nessa hora, né? Não concentra muito em você, o seu eu. Concentra em Deus, porque você vai saber o que Ele quer para você. E quando você começa a entender o que Deus quer para você, aí você começa realmente a ter até mais prazer, né? Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô falando essas coisas? Michele, a paz do Senhor, hoje é aniversário do Juninho, né? Nosso Juninho aí faz 7 anos do Juninho. Você, quando eu falo que você começa a concentrar, quando você começa a concentrar tudo em você, né? Jogar para si essa responsabilidade, você desfoca naquilo que Deus quer para você, você começa a perder alguns detalhes da sua vida. Eu te pergunto agora, você já se perguntou, né? Por que eu faço o que eu faço? Eu tô meio filosófica hoje, né? Meio filósofa. Mas você já se perguntou, o que eu faço? Por que eu faço isso que eu faço? O que eu faço? Por que eu tenho habilidades que ninguém tem? Amados, quando eu falo de habilidades, eu acho muito impressionante. Eu vou começar por uma coisa que vai causar polêmica aqui, que tem alguns homens assistindo. Eu acho impressionante. Eu dirijo, mas eu dirijo mal, eu assumo. Não sou ainda aquela piloto de fuga, não. Só quando há muita necessidade que a gente dirige. Mas o tempo que eu tenho de carteira, né? E muitas mulheres que eu conheço que tem tempo de carteira. Olha, raramente, vamos falar que é um preconceito, eu não sei nem se eu vou ser processada por isso. Mas eu tenho que assumir, mulher dirige menos que homem. Mulher dirige menos que homem. Parece que a mulher falta alguma coisa, assim, o excesso de cautela, excesso de medo. A mulher realmente bate menos, tem tudo isso aí. Porém, você pega, o homem ele tem uma habilidade, ele tem um reflexo, ele é rápido, ele até disputa entre si. Tanto que você vê os esportes, Fórmula 1, tudo que usa carro, a maioria são homens. Eu sei que a Viviane discorda. Mas é uma mulher, Viviane. É 1 em 1 milhão, Viviane. Você é exceção. É o que eu digo. Deus colocou você com essa habilidade aí. Por quê? Por quê? Por que você tem essa habilidade? Né? Quando a gente fala assim, mulher, gente, isso é universal. É universal. Alguém aí tá rindo aí da resposta da Viviane, mas é verdade. Eu brigo muito, né? Quando eu tô com meu marido no carro e tem alguém fazendo barbeiragem na minha frente, na nossa frente. Gente, na maioria das vezes, a barbeiragem está sendo feita por mulher. Não tô mentindo. Quando eu falo assim, mas isso é implicância sua, isso aí é preconceito seu, isso aí é na tua cabeça. Eu começo a levantar a bandeira ali, sabe, em minha defesa. Mas quando eu vou lá, que o carro é filmado, quando eu olho, quem tá lá, ó? A mulher dirigindo e fazendo barbeiragem. Eu tiro por mim, né? Tiro por mim. Mas enfim, nós conseguimos. Não é que nós não fazemos.
Mas parece que até para aprender o homem tem mais facilidade nessa direção. Então por que será que Deus fez isso? Aí agora eu vou para eu fui num exemplo muito macro, não é? Muito grande. Agora eu vou filtrando isso aqui. Agora tem homem que é ruim pra caramba. Tem homem que é muito ruim. Muito, 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 muito ruim, tá? Só pra deixar bem claro aqui. E tem mulher que é muito boa, mas assim, eu digo num modo geral, macro, amplo da questão. Tem gente que já nasceu com habilidade. Tem pedreiro que nunca foi para uma faculdade, que nunca sentou numa sala de aula, mas tem uma habilidade para fazer algo impressionante. É cálculo matemático, ele usa todos os elementos necessários, física, química, e consegue fazer com perfeição algumas coisas por uma escola, não nasceu com essa habilidade. Por que tem gente que entra na cozinha, nunca fez curso de gastronomia, nunca usou espuma de não sei o que, nunca usou forno a não sei quantos graus, cozinhar na lenha, e a comida é uma beleza, cozinha melhor do que ninguém. Tem gente que já nasceu com o dom para cantar, e a família inteira canta, e canta muito. Tem gente que estuda anos e não consegue desenvolver uma técnica boa, nem com muita técnica, nem com muito estudo. Porque são talentos natos, são dons natos, são formações natas, que a pessoa nasce melhor do que outra, não precisou ninguém ensinar. Tem gente que consegue com uma facilidade muito grande falar em público, enquanto tem outros que não conseguem falar em público, mas conseguem escrever muito bem. Escreve com facilidade, faz textos maravilhosos. Então você começa a perceber que nós fomos criados com propósito, mas cada um tem ali o seu eu acho tão interessante que a minha filha Laila, ela nasceu, eu sempre tentei, só que eu sempre deixo para depois, até uma negligência minha. Ela nasceu com um talento muito grande para desenhar. Eu nunca consegui botar a menina no curso. Desenhando, e eu tenho que botar 5 bolinhas assim do lado, né? E sempre gostei da arte. Tem gente que aprende só de olhar, olhou uma vez, fez. A garota nasceu, nunca botei ela num curso, nunca botei numa escola especializada, mas ela desenha muito bem. Desenha muito bem. Tem gente que tem memória fotográfica, não é? E tem gente que não tem talento para tal coisa. Gente, eu vou dizer uma coisa interessante. Na igreja, a gente faz, né? Teve um tempo que nós dividimos o grupo da faxina da igreja. Aí dividimos as mulheres, né? E Cláudio, família Veiga canta, né, Cláudio? Nós dividimos assim o grupo das mulheres e era interessante que eu era a pessoa jogada para todos os grupos. Que, amados, na faxina eu sou ruim. Eu lembro da irmã, a irmã Rafaela, a irmã Raquel. Pô, pastora, pode ficar ali no cantinho, só fica ali, fica ali no cantinho. E fica ali, né? Sabe o que você faz com criança? Fica no cantinho ali, que a gente vai dando jeito aqui, tá bom? Me botava pra canto. Não, faz só isso aqui. Quase me colocava num quadro 2x2 para eu poder não atrapalhar o serviço delas. Aí eu falava, Catarina, eu vou pro teu grupo. Não, já tem fulano no meu grupo já. Não precisa vir pro meu grupo, não. Ah, então eu vou pro grupo de ajudar. Não. Gente, porque elas sabem que eu sou ruim de fazer. Eu demoro muito pra fazer um pedacinho pequenininho. Eu espirro, fico passando mal, sufoco com cheiro de produto. É tanta palhaçada pra fazer a faxina que ninguém me quer por perto. Agora você pega uma irmã lá, a irmã nem toda bonita, toda posudona, chega lá em 2 segundos, arrebenta. Faz com uma maestria, né? Então tem coisas que realmente não estão no meu cerne, não estão na minha natureza, né? Mas tem coisas que estão na minha natureza, que eu fui criada com outro tipo de propósito, com outro tipo de objetivo. Ninguém me quer, né, Josi, na hora da faxina. Vou me empurrando pra lá e pra cá.
Ninguém quer a pastora na faxina da igreja. E não é porque eu não vou, não. Eu vou, eu chego na hora, vou munida, só que eu sou ruim. Eu não tenho habilidade, eu atrapalho. Eu fico 1 hora lá, limpando o mesmo pedaço, eu molho demais, eu molho de menos, entendeu? Minha casa eu faço pela misericórdia, com muita luta, mano. Muita luta. Eu faço, mas é com muita luta. Tô igual a faca sendo usada para apertar parafuso. Entendeu? Então eu quero te dizer com isso o quê? Que as suas habilidades, elas estão aliadas com um propósito, né, no qual Deus te criou. As suas habilidades, elas estão alinhadas, né, com um propósito que Deus te criou. Então você já, quando eu falei, para pensar por que você tem tal habilidade? Por que você tem tal função na sua vida? Por que Deus te criou com esse tipo de facilidade em aprender, né? Então você começa a pensar dessa forma, aí você vai entender muito mais aquilo, o propósito para o qual Deus te criou. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Vou até fazer logo porque eu sei que o comentário custa entrar. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Me diz aí. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Pensa nisso. Porque isso pode estar alinhado ao seu propósito. Aí, você quer começar a entender, a gente fala assim, eu não tenho talento pra nada. Eu não tenho. Eu falou que eu tenho o dom da oratória. E eu gaguejo pra caramba, hein, irmã? Aí foi Deus purinho. Deus purinho. Eu quero te dizer aqui. Pensou aí, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, aquela pergunta de Miss, o que você mudaria? Aí eu vou partir para outra pergunta. O que você faz? O que você faz que te traz satisfação? O que você faz que te traz satisfação? Isso você faz com uma satisfação tão grande. Você faz com um gosto, né? Tem gente que gosta de cozinhar para muita gente. Eu vejo a Marta fazendo comida para muita gente, né? Tem gente que tem aquela facilidade. Ela, quando fala assim, Marta tem que fazer comida para 10 pessoas, a Marta faz com uma alegria. Quanto mais, melhor, né? Enquanto tem uns que vão comprar uma quentinha ali, uma porção única. Então, eu te pergunto, o que você faz, né? O que você faz que te traz satisfação em fazer aquilo? E, amados, quando eu falo isso, é além do dinheiro, tá? É além do dinheiro. Porque, às vezes, nós nos perdemos achando que o dinheiro é o foco do mundo. Mas eu já vou falar sobre, né? Porque muitas vezes que a sua vida é só para ganhar dinheiro, você vai cresceu para ganhar dinheiro, nasceu para ganhar dinheiro, tá crescendo para ganhar dinheiro, vai viver para ganhar dinheiro e vai morrer para ganhar dinheiro. Será que o objetivo da sua vida é só ganhar dinheiro? Só ganhar dinheiro, né? Dinheiro é bênção, mas não é tudo. Eu te digo nessa manhã que dinheiro é bênção, mas não é tudo, tá? Dinheiro é bênção, mas não é tudo. Então não, eu tenho certeza. Eu queria que você pensasse, o que você faz que te traz satisfação? Hein? Eu quero ler um texto com vocês, aqui em João. Você mudaria doenças incuráveis, né? Olha só. E o que você... Eu queria que você colocasse também, você colocou aí, mas eu queria que você colocasse também o que você faz. Letícia, estão chamando lá embaixo. O que você faz, que te traz satisfação? Intercede com muito prazer. Quando fala, vou orar por alguém, a pessoa ora com muito prazer. Vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João. João 4. Deixa eu botar aqui João 4. Eu estou em Romanos. Vai um pouquinho para trás. Viviane, fala aí, Viviane. O que você faz que te traz muito prazer? Você faz com prazer. Luciana, Célia, Cláudio, o que você faz que te traz muito prazer?
A gente aqui em João 4, a gente se depara com a história de Jesus, né? Eu aqui vou falar além um pouco do propósito de cultural, né, da época, que o homem não falava com a mulher, ainda mais samaritana. Eu não quero me focar nesse ponto da história. Eu quero focar na parte dos discípulos com Jesus. Porque Jesus ficou sozinho por um tempo e daqui a pouco os discípulos foram comprar comida. E nesse processo Jesus foi, encontrou essa mulher e conversou com essa mulher e trouxe salvação para essa mulher, a mulher samaritana. Quando os discípulos voltaram, aqui no versículo João 4, 34, eles falam o seguinte, 33, 31 fala o seguinte, né? É que eu vou lendo, eu quero sempre subir mais um pouquinho. Deixa eu subir no 31, no 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, ou seja, mestre, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Aí Jesus fala o seguinte: Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus responde, isso aqui está quase indo com Jesus aí, né? Agora olha o que Jesus te responde nessa entrevista. Ele fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ou seja, o que sacia a minha fome. O que sacia a minha fome é fazer o que eu faço. O fato de eu estar aqui. Paulo, você está assistindo com a gente, Paulo? Beijo. A minha vontade de estar... eu tenho prazer em levar uma pessoa, resgatar uma pessoa do reino das trevas e transportar para o meu reino. A minha comida, é isso que sacia a minha fome, é isso que mata a minha fome. Jesus fala: eu faço isso, mas eu faço com prazer. Por isso, eu fico até sem comer de verdade, eu fico sem beber, porque esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Amados, você viu a diferença quando você faz algo com prazer? Ler. Eu também gosto muito de ler, Paulo. Gosto muito de ler. Então, você começa a entender que o que você faz por prazer, mesmo que você nem percebe. Olha, aqui eu quero falar do meu marido, né? Pastor Osmar. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de estudo bíblico. Ele tem prazer em Bíblia, ele tem prazer em mergulhar nisso aqui, ele tem prazer em sentar com você e conversar. Se você falar assim: Osmar, né? Aquele versículo, pra que você vai falar isso com ele, menino? Você vai escutar 3 horas. Porque ele começa a falar com tanto gosto das coisas de Deus que você fica ali 3 horas. Então, se você não tem tempo para conversar com ele, então você nem começa. Porque ele tem muita satisfação, ele perde horas buscando. Você fala, tem alguém que gosta de ler. Eu fico assim muito impressionada com a satisfação que ele tem nas coisas espirituais. Se mandar, talvez ele tem uma profissão e ele exerce muito bem a profissão que ele tem, né? Ele já foi homenageado, tem medalha, tem um monte de coisa, desempenha muito bem, mas quando se fala das coisas do reino, ele tem um prazer assim excelente. Então, talvez você tenha, né? Gente que você pega, se eu pegar agora 40 laudas e entregar para o Paulo vai ler com satisfação. Porque ele gosta de ler. Deixa eu ver aqui. Planejar viagens. Quem sabe essa questão de explorar lugares, né? Conhecer novas culturas. Ou chegar a conhecer a história daquele local. Você faz com tanto prazer que não é isso que Deus quer para você. Ser uma missionária. Te levar a lugares para levar a palavra dele. Porque existem missionários que precisam de chegar a lugares onde o evangelho não chegou com facilidade. E se essa questão de você não firmar ponto, que não sai dali por nada, mas que tem essa habilidade de sair, viajar e ir para outros lugares.
Então vai e carrega o nome de Jesus quando você for junto e fala. Quando eu pergunto, né, que o que você faz que realmente te dá prazer, é aquilo que você faz com que você se, né? E até mesmo se renuncia. Não, eu tô cansado, mas eu vou fazer isso aqui, porque aquilo te dá satisfação. Deixa eu subir aqui. Eu tô cansado, né? Eu tô cansado, mas eu faço. Eu tava fazendo esse estudo aqui, eu lembrei de um desenho antes dos Incríveis. É da época da minha filha, assim, da adolescência da infância da minha filha mais velha. E eu assisto desenho, tá, gente? Eu gosto de desenho. E os Incríveis, tem uma hora que os Incríveis, eu esqueço o nome dele, o do pai, ele precisa de um uniforme. Aí ele vai lá numa moça que confeccionava os uniformes e ela... Rapaz, chegou o evangelista aqui. E ela chega nesse... Ele vai lá pedir... acho que é Elga o nome dela. Eu sei que o Senhor Incrível chega lá para pedir para remendar o uniforme dele de herói. E ela tá vivendo um outro tipo de vida. Ela agora ela é consultora de moda, ela é da alta moda, o mundo, né, Fashion Week, aquela coisa, mundo fashion. Eu sei que a baixinha, quando fala assim, você vai fazer, remenda meu uniforme, aquilo acende nela uma alegria tão grande que ela vai lá, ela faz o uniforme para todo mundo e faz com gosto, começa a falar o que pode, o que não pode, o que dá prazer, o que não dá, né? Então ela começa a entender. Christian, beijo. Parece que tá ao vivo aqui assistindo. Então você começa a entender que quando ela fala de fazer o uniforme para herói, isso é um desenho, é claro, mas ela assim, ela esquece até do mundo da moda e mergulha de cabeça na criação daqueles uniformes ali, e não faz um, mas faz 4, faz para a família inteira de acordo com seus poderes. Só eu que assisti isso, gente. Ou todo mundo já assistiu isso aí. Aí você vê que assim, é esse tipo de prazer que eu tô falando, e ela começa até falando assim, eu estou com a minha agenda lotada, semana de não sei o que, não tem tempo. E ela perde noite para fazer aquilo ali. Então quando você tem um projeto na sua vida, quando você tem um propósito e você sabe o que você quer, né? Os seus projetos, eles têm que estar de acordo alinhados com Deus. Aquilo que Deus no seu coração, aquilo que Ele você quando Ele te criou, é para a glória dele. Lembra de Colossenses 1,16? Deus te criou com habilidades para a glória dele. Para a glória dele. É para a glória dele, né? Então o que você faz, né? O que você faz quando você entende o propósito para o qual você foi criado? Você foi criado com um propósito e teu propósito nasceu no coração de Deus. Deus, quando criou você, ele podia confiar em você habilidades e talentos que seriam usados para a glória dele, porque tudo começa em Deus. Pelo fato de tudo começar em Deus, você precisa primeiro estar próximo do Senhor para entender o que Ele quer. Um exemplo claro disso é José do Egito. Se você for analisar a história de José, lá no início da vida de José, José sabia muito bem que Deus tinha um propósito para ele. Sabia muito bem que Deus criou, tanto que Deus deu sonhos para José. E quando Deus deu sonhos para José, aquele sonho foi realmente a trilha, o caminho da direção da vida de José. Eu quero ler com vocês aqui em Gênesis 40, deixa eu ver se é 40 mesmo, também. Porque eu não marquei esse texto. É mais além um pouquinho. Tá, é 45. Gênesis 45. Se você for analisar a história de José, ele tem sonhos de que ele seria algo muito grandioso. E não só na cidadezinha onde ele morava,
caçazinha que ele morava, mas no âmbito mundial, num campo mundial. E Deus falou com ele, testificou isso não só uma vez, mas 2 vezes. Falou, olha, José, eu tenho propósito para você, entenda isso. Mas nesse trajeto, José passa por dificuldades tão grandes, não tivesse noção daquilo que ele era, ele teria desistido. Talvez no primeiro ele teria desistido. Mas quando me jogasse no buraco, isso não é pra mim, que não sei o que, não. Quando o irmão me jogasse no buraco, olha, tô no caminho errado, eu ia por aí. Mas não, José sabia o propósito para o qual ele foi criado. E por saber disso, ele passa por tudo aquilo, alcança a coroa, salva o mundo da fome. E depois, o que eu acho mais interessante nessa história, que ele encontra com seus irmãos. Ele reconhece, os seus irmãos se encontram com ele já na posição de governador, de líder mundial, com toda a autoridade na mão para fazer o que quisesse. Para fazer o que quisesse a nível de vingança, algo destrutivo para a vida dos irmãos, que o venderam, que jogaram ele no buraco, escravo. E deu José como morto. Só que José, quando já está lá em cima, ele fala esse versículo aqui, ao se reencontrar com seus irmãos. Gênesis 45, 45, versículo 4. Eu vou pedir para alguém que está colocando aí para mim. Gênesis 45, a partir do versículo 4. José fala o seguinte: E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Olha agora o foco da questão. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha esse porquê aqui. Esse porquê é explicativo. É um porquê explicativo. Vou falar bem simples assim. É um porquê explicativo. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aí ele continua, né? Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, você começa a entender. José entendeu o propósito para o qual ele foi criado. Era para a conservação da vida, para preservar a espécie, a linhagem dele, né? Aqui, ó, para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, os irmãos pensaram que José ia se vingar, ia correr atrás. Não, ele passou por toda aquela dificuldade, mas ele sabia que Deus tinha um propósito maior. Deus tinha um propósito maior para ele. Então, quando você começa a entender que tudo isso ele buscou em Deus, você não vê em momento nenhum da história de José ele se desagarrando do Senhor, ele se separando do Senhor. Pelo contrário, até as lutas foram aproximando ele mais e mais e mais de Deus. E detalhe, foram as lutas que levaram ele para o trono, tá? Às vezes sai só um adedozinho. Às vezes nós pensamos que as lutas são para nos frear, para nos parar. Nada, ela é o caminho para foi com o nome de Jesus. Então, Deus não é somente o ponto de partida, Ele é a fonte da nossa vida e temos que recorrer a Ele. Quando você recorre a Deus, Ele não é só, tá, Deus me criou, tá? Ele é o ponto de partida da minha vida, não. Ele é a fonte da sua vida. Então você precisa recorrer sempre a Deus. Quando você vai à fonte, você vai no lugar certo. Você vai à fonte, você vai no lugar certo. Deixa eu abrir aqui em Efésios
4, não, Efésios 1, Gálatas, Efésios. Efésios 1, 4, 6 fala o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então eu quero que você entenda que você foi criado em Deus. Foi criado em Deus. Deus é a sua fonte. Mantenha-se ligado a essa fonte. Ele não só te criou, mas ele quer te deixar ali, ó. Você foi criado em Deus. Você foi criado em Deus. Foi criado, foi gerado em Deus, tá? Então, nós precisamos voltar sempre a Deus para sabermos qual é a nosso objetivo, qual é o nosso propósito. Então, aí você vai falar assim, mas aí, pastora, eu não posso fazer nada da minha vida porque eu quero? Não, você pode sim. Você pode escolher muitas coisas na sua vida. Você pode escolher com quem casar, você pode escolher com a sua carreira, você pode escolher seu casamento, né? Você pode escolher onde você vai morar, você pode escolher muitas coisas. Só que eu quero te dizer o seguinte, você pode ir para onde você quiser, né? Desde que seja dentro do propósito de Deus. Fala, mas aí, pastora, quero uma pergunta. E o livre-arbítrio? Eu não tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero, eu não tenho opção de fazer aquilo que eu quero, que nós às vezes usamos muito esse texto, né? O livre-arbítrio, né? Você é livre para escolher o que você quiser. Então, você é livre para escolher o que você quiser. Mas você tem caminho. Só que você não vai estar cumprindo o propósito. Você vai estar escolhendo o caminho, mas não vai estar cumprindo o propósito. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas você pode ser sempre uma cadeira sendo usada como escada. Entendeu? Você vai ser sempre uma cadeira sendo usada como escada. Quando você não vive aquilo que Deus te criou para ser. Cara, eu quero te dizer uma coisa, Deus te criou para algo bom. Não tenha medo dos planos de Deus para sua vida. Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou por completo. Então ele não vai... A Bíblia também fala, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E Deus é tão bom que ele fala o seguinte, para vos dar o fim que desejais. Ele vai alinhar propósitos no teu coração que vai te fazer feliz. Não é para sua infelicidade, né? Eu quero te dizer que você não é assim obra do acaso. Eu quero te dizer também que você não é um acidente, né? Muita gente fala que Deus não tem nada, não tem nada de bom em mim, não tem algo de bom em mim. Deus criou você, Deus ele não ficou surpreso com o seu nascimento. Quando você nasceu, oh meu Deus, vai nascer a Daniela, vai nascer a Letícia. Não foi assim. Vai nascer o Paulo, vai nascer o Cláudio, a Célia. Não foi assim. Ninguém é um acidente. Fomos gerados no coração de Deus. Fomos gerados no coração de Deus para provar isso. Eu quero abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 139, que fala o seguinte. É o seu aqui, a Letícia. Um momentinho que eu vou o telefone aqui. A paz de Robson. Quando eu falo que você não é um acidente, que você foi gerado no coração de Deus, olha que lindo que o Senhor fala nessa manhã. Salmo 139, 13. Fala o seguinte: pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo assombroso e
tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas. Olha que lindo isso. As quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então eu quero te dizer que você não é um acidente. O Senhor pensou em você. Pensou em você no mínimo detalhe. Esse narizinho que você tem é porque Deus queria que ele fosse assim. Ele é exclusivo. É exclusivo. O Senhor pensou minimamente em tudo aquilo que você é. Você foi gerado no coração de Deus. Só que muitas vezes nós sofremos na nossa vida porque deixamos que outras coisas dirijam a nossa vida. Que horas tem, pastor? Que outras coisas dirijam a nossa vida. E eu te pergunto, o que tem dirigido a sua vida? Muitas vezes nós deixamos com que os ressentimentos dirijam a nossa vida. E você vai sendo massacrado por ressentimento e você se torna uma pessoa amarga porque algo magoou teu coração, ressentiu seu coração, e você vai levando a sua vida naquela mágoa e deixa com que esse sentimento ruim guie você. Você começa a achar que todo mundo vai te ferir, todo mundo vai te maltratar, e você se torna uma pessoa amarga, sozinha, desconfiar, porque uma vez você foi ressentido, uma vez você passou por alguma dificuldade com alguém, aí a partir daí você passa a não confiar mais em ninguém, e você vai conduzindo a sua vida, deixando com que o ressentimento seja a diretriz da tua vida, e você perde o foco no qual você foi criado. Amado, não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre. Não deixe com que esse sentimento dirija os seus passos, venha ditar regra, venha trilhar um caminho para você. Você não foi criado para isso. Tem pessoas que são guiadas pelo medo. São tão guiadas pelo medo que a partir de algo que não deu certo, você começa a ter medo de tudo e de todos. Aí, dentro desse sentimento, outras coisas são levantadas, outros sentimentos são levantados, são envolvidos, e você começa a perceber que, não, por aqui eu não vou. Isso acontece muito com quem bate de carro. Tem gente que bate de carro uma vez, não quer dirigir nunca mais, um acidente. Mas o Senhor nos dá todos os dias um novo dia para vivermos aquilo para o qual Ele nos criou. O que aconteceu ontem não vai acontecer hoje. Não vai acontecer hoje. Sabe? Não deixa com que o medo te paralise. O medo tem paralisado muita gente. O medo tem paralisado muitas pessoas. Tem parado muitos ministérios. Porque as pessoas vivem achando que tudo vai acontecer da mesma maneira. E aqui, deixa eu ler um texto para você. Em 1 João 4, a partir do versículo 18, fala o seguinte: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Tá? A 19 fala o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então lembra aqui, ó, no amor não há temor. Quando você ama o caminho no qual você para ser, você não tem medo, você confia,
sabe? No amor não há terror. Então, ame o propósito para o qual Deus te criou. Tem gente que vive a vida sendo dirigida pelo materialismo. E isso é tão ruim, amados. Tão ruim, é como se a vida fosse só ganhar dinheiro. Olha como eu falei lá atrás, ganhar dinheiro é bom para suprir suas necessidades, para ter aquilo que você quer na sua vida. Não é tudo na sua vida. Sabe por que não é tudo? Tá. Já tô acabando, tá, gente? Então, mas não é 1h30 de estudo? É só 1 hora? Ah, tá. Então, quando você vive a sua vida baseada só no materialismo, só em ter, você acaba sendo uma pessoa frustrada, porque por mais que você tenha, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz, porque ter não é tudo. Você precisa ser. Ser. Muda o verbo que tem dirigido a sua vida, sabe? Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o propósito de Deus e bem gerado, né? Eu quero abrir aqui no livro de Salmos, versículo 20, né? Quando eu falo que o materialismo não é tudo, eu quero que você preste atenção nesse texto. Anota aí para mim. É um texto muito conhecido. Olha o que o salmista fala. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Não adianta você confiar em carro e cavalo, não adianta você confiar em bem material. E nessa época aqui, carro e cavalo era uma manifestação visual de uma riqueza, de que você era bem sucedido. E a pessoa confia tanto em carro e perece, cavalo morre, carro acaba, né? Não pense que a sua vida é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, as pessoas ricas não buscariam em Deus uma resposta. Não haveria uma taxa altíssima de suicídio em meio a pessoas afortunadas. Não haveria uma taxa altíssima de divórcio entre pessoas milionárias, porque a pessoa pensa que ter dinheiro é a solução para a vida, e não é. Aí aqui o salmista fala, uns confiam em carro e outros confiam em cavalo. Temos menção do Senhor nosso Deus. O Senhor quer um propósito feliz para você, Ele tem um propósito feliz para você. Tem gente que dirige a sua vida, mudando aqui para o último tópico, dentro do que dirige a sua vida, na necessidade de aprovação. As pessoas só fazem aquilo, só fazem o que fazem buscando a aprovação de terceiros. E é a pior coisa da sua vida, você viver em função dos outros. Nessa era digital, onde temos aqui... É verdade, Bibi. Nessa era digital, onde a gente acha que a pessoa é bem sucedida, né? Se você posta uma foto, você se arrumou, ficou linda. Ou você ficou lindo, né? Colocou a sua melhor roupa, fez a sua melhor maquiagem. Não é o meu caso hoje, gente. Botei uma xuxinha no cabelo e tentei passar um gloss, que eu tô cheia de olheira, tô toda feinha, né? Mas de noite eu vou estar arrumadinha, pode deixar, vai dar tempo. Mas você coloca a sua melhor vestimenta dentro da sua condição, dentro do seu, do seu jeito, se produz. Porém, se a pessoa... Aí você posta uma foto e a pessoa dá lá um... não tive mais de 100 curtidas, não tive 40 curtidas. Você passa até a não usar roupa, achando que a aprovação dos outros é que vai fazer a sua felicidade. E nem sempre é assim. Isso acontece até mesmo dentro de ministérios.
Ah, a minha igreja tem tantos membros. A minha igreja tem 400 membros, 40 pessoas para dar aula para as crianças, mais 70 amados, cada um tem seu propósito. Eu não vivo para mostrar o que eu sou para ninguém. Você não é para ninguém. Deus te criou do teu jeito. E ó, tem uma frase que é falada que é a maior verdade. Essa necessidade de aprovação pode frustrar a tua vida. Não deixe que isso dirija seus passos. Você faz uma festa não só para você, porque você quer reunir amigos, você quer mostrar que você é bem sucedido para os outros. E isso é horrível. Faça pela sua alegria, faça para que você venha cumprir o propósito de Deus, para o qual Deus te criou, né? Jesus não agradou todo mundo, não é você que vai agradar. Eu falei de uma frase que tem sido falada nesses dias, e é verdade, eu até uma vez coloquei no meu status, diz o seguinte, ninguém tem a chave do sucesso, né? Ninguém sabe qual é a chave do sucesso. Você pode não ter, né? A chave do sucesso, mas a chave do fracasso, com certeza, é querer agradar todo mundo. Quando você quer agradar todo mundo, essa daí é a chave do seu fracasso. Porque não viva para os outros. As pessoas enganam. Lembra de Jesus? Uma semana antes da sua crucificação, as pessoas estavam lá levantando ramo para Jesus, gritando Hosana, Hosana, sacudindo, saudando, exaltando o nome de Jesus. Mas passou uma semana, a mesma multidão estava lá. Então não viva em busca de aprovação de terceiros. Essa não é em busca, mas é em necessidade de aprovação. Verdade, Vivi, a depressão tem tomado conta porque a pessoa vive o propósito errado. Lembra quando eu falei lá no início? Você pode ir para onde você quiser. Porém, se você não cumpre com o propósito para o qual Deus te criou, o teu coração não é preenchido. Você não é completo, não é? Então, para terminarmos a nossa aula, eu quero te dizer o seguinte: conhecer os propósitos de Deus para a sua vida faz com que ela tenha sentido. Faz com que a sua vida tenha sentido, sabe? Conhecer o propósito de Deus para a sua vida faz com que a sua vida tenha sentido. E assim você começa a caminhar mais. Que eu falei lá em Jeremias, né? O texto de Jeremias 29, que é muito conhecido para nós, acho que eu acabei de falar ele aqui, fala o seguinte, Jeremias 9:11. Porque eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tá? Conhecer o propósito de Deus simplifica a tua vida. Simplifica a tua vida. Conhecer o propósito de Deus define o que você faz e o que você não faz. Aquilo que você pode e aquilo que você não pode. E conhecer o propósito de Deus motiva você a caminhar mais. Mas principalmente, o propósito de Deus para a sua vida irá preparar você para a eternidade, para uma vida com Deus. E para fechar esse estudo, eu quero aquele sinalzinho para minha esposa, para fazer assim para mim. Eu falo muito. Eclesiastes, eu tô lá em Amós. Eclesiastes 11:9 fala o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Vamos lá. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, porque todas essas coisas te trará
Deus a juízo. Por que eu quero fechar com esse texto? Aqui Salomão fala de um jovem, né, que vive para onde inclina o seu coração, né? Ele fala aqui, ó, alegre, recresce no teu coração, na tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Aí ele termina falando assim, ó, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, tudo aquilo que você faz, um dia você será julgado, sabe? Aí, quando chegar lá, no grande dia, diante do Senhor, você falar assim, Deus fala assim, poxa, eu te criei para ser referente, eu te coloquei lá naquela empresa, te facilitei passar naquele concurso, não é só te facilitei, não vou usar esse termo, mas eu te instruí para passar naquele concurso, eu coloquei aquela pessoa do teu ladinho para ouvir falar de mim. Você cumpriu com o propósito? Você cumpriu? Eu te dei esse talento, eu te dei esse dom, você usou para a glória do meu nome? Ou você andou segundo o desejo do teu coração? Aí, Senhor, vivi, agora você será julgado. Aí entra a questão, o livre-arbítrio, você é livre para fazer o que quiser. Mas você também vai ser julgado pelas suas obras, pelas suas ações. Então, amados, eu queria que você fechasse essa hora, sabe? Guardasse essa palavra no teu coração. O Senhor te criou com um propósito lindo. E você foi gerado no coração de Deus. Mas para isso, continue crendo que o Senhor dá tempo de você resgatar e ser quem você era. Você que tem um chamado pastoral. Você que tem um ministerial. Deus confiou a você dons e talentos para que você use para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia abençoado com a sua família. Teremos o nosso culto às 20 horas. Te convido a participar conosco. Divulgue essa live, né? Quem sabe esse também é um propósito que alcance outras vidas. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada por tudo. Cada uma aí nessa manhã, tá? Cada irmão. Tenha um dia abençoado e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz.